Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Roberta Basile, médica veterinária, e eu tô aqui hoje para fazer um bate-papo rápido com vocês sobre um assunto que é muito importante para a vida de todo profissional. A gente, além de ter que saber muito bem as técnicas que a gente executa, a gente tem também que ser capaz de gerenciar a nossa própria carreira, né? Nós somos os nossos próprios chefes e funcionários, não é isso? E, obviamente, todos nós também somos extremamente responsáveis por todo o investimento financeiro que a gente faz na nossa carreira e também devemos ter bastante consciência e controle de como será o retorno desse investimento que a gente fez, né? Muitas vezes a gente se pergunta: será que vale a pena comprar tal equipamento? Será que vale a pena administrar tal medicação? Será que vale a pena fazer tal curso, tal especialização? É justamente nesse aspecto que eu quero trazer um pouquinho do meu conhecimento das exatas lá da engenharia para tentar ajudar vocês nessa tarefa muito importante que todos nós devemos refletir a cada novo investimento que a gente faz, tanto em nós mesmos, que são os cursos, né? Quanto nos equipamentos. Então eu convido vocês para a gente conversar hoje sobre payback time. Que é isso, Roberta? Que é payback time? Payback time ou payback period nada mais é do que o tempo que vai levar para a gente ver de volta aquele investimento que a gente fez. Uma vez que a gente faz um investimento, então, em um ativo fixo, em um treinamento, quanto tempo vai levar para eu trabalhar e ter de volta aquele dinheiro que foi investido? Isso é o tempo de retorno financeiro ou payback time. Então, tem aqui o exemplo, né, de uma grande empresa. Vamos supor que a nossa empresa está prevendo investir um milhão de dinheiros, R$ 1 milhão, US$ 1 milhão. A gente tem que ter metas grandes. Então vamos supor, eu quero fazer um investimento de X na minha empresa. Aqui coloquei um valor genérico, 1 milhão, mas podia ser 1.000, tá? Quanto tempo vai levar para eu ter o retorno de todo esse dinheiro que foi investido? Olha lá, né? Faz de conta então que essa empresa, no primeiro ano depois que ela fez aquele investimento, ela teve um lucro de R$ 500 mil. Então ela já teve retorno de 50% daquele valor que ela investiu, por exemplo, naquele equipamento. Não é tão longe da nossa realidade. Quer ver? Um equipamento de tomografia, por exemplo, né? No segundo ano, aquela empresa conseguiu um lucro de 400 mil. Então, olha só, 500 mais 400, ela está quase pagando o equipamento, não é isso? No terceiro ano, ela teve um investimento de 300 mil. Opa! Aí, somando os lucros antecessores, né, que antecedem, deu quanto? 1.200.000. Então, ali no terceiro ano, ela pagou aquele investimento de 1 milhão. Ou seja, o payback time para esse investimento dessa empresa foi de aproximadamente 3 anos, tá bom? E aí, né, como é que a gente traz isso para a nossa realidade? Pessoal, muitas vezes quando a gente vai fazer uma especialização ou vai comprar um equipamento, a gente tem que fazer esse tipo de cálculo para se planejar, não é mesmo? Para saber quanto tempo, quanto de esforço eu vou ter que ter relativo a este investimento para que esse meu dinheiro retorne, para que esse capital retorne para a empresa, não é verdade? E aí a gente pode ter duas formas de pensar. A primeira forma é sobre o incoming real, o lucro real. Então vamos supor,
tá? Ah, eu sou uma fisioterapeuta veterinária, eu trabalho com laser terapia já há 5 anos e eu pretendo trocar de equipamento. Eu já tenho um equipamento hoje que eu trabalho, mas eu gostaria de comprar um equipamento mais caro, mais sofisticado, mais moderno, né? Que vai facilitar mais os meus atendimentos. Bom, se eu já trabalho com aquela técnica, então eu já tenho hoje uma estimativa de lucro para o meu trabalho no cenário que eu vou atendendo, né? Que eu estou atendendo. O fato de eu trocar de equipamento não necessariamente vai aumentar volumosamente, né, a quantidade de atendimentos que eu vou fazer. Então eu faço uma estimativa em cima do lucro real, do lucro atual, do incoming real, tá? Agora vamos supor, né, que eu vou me especializar numa nova técnica, tá? Ah, eu hoje trabalho com reabilitação e eu pretendo fazer uma especialização de acupuntura veterinária, que eu não faço hoje, né? E eu sei que no momento que eu começar a oferecer, eu tenho visto que muitos clientes estão pedindo, e no momento que eu começar a oferecer essa técnica, vender essas sessões, eu vou conseguir aumentar, acredito eu, né? Vou conseguir aumentar os meus atendimentos em 30%. Tá? Então veja, né? Eu tenho o meu lucro hoje, sei lá, que é R$ 1.000 por mês, né? E eu sei que a partir do momento que eu oferecer aquela nova técnica, eu vou ter um aumento de 30%. Eu vou ter lucros aproximados, né? Presumidos de R$ 1.300 por mês. Então eu posso fazer a conta utilizando a ideia desse lucro presumido, né? Eu acho que com essa nova técnica eu vou acrescentar 30% no volume de atendimento. Então é uma possibilidade. E ainda existe mais uma possibilidade em cima do lucro presumido. Vamos supor, né? Eu sou aquela empresa lá do milhão, tá? Do gráfico da página anterior. Hoje eu tenho uma empresa de diagnóstico por imagem e eu só ofereço radiologia e ultrassonografia, tá? E eu estou pensando, então, por causa da demanda, fiz um estudo de mercado e tô vendo que existe uma demanda muito grande por um equipamento de tomografia aqui na minha região, porque não tem, ou o que tem não tá dando conta, tá? Então eu vou comprar um equipamento de tomografia. É um serviço que eu não faço no momento, certo? Então eu não tenho como fazer porcentagem em cima de algo que eu já tenho. Porém, eu consigo estimar, né? Em função da pesquisa de mercado que eu fiz, eu acredito que no primeiro ano, por exemplo, né, a gente vai conseguir aí vender, sei lá, 10 exames de tomografia por semana. Tô chutando um número louco aí, tá? 10 exames de tomografia por semana, e aí eu faço essa conta em função do lucro, né? Do lucro não, perdão. Eu faço essa conta em função do valor que eu vou ter ali, descontando as despesas fixas de operação do tomógrafo, né? Qual é o lucro parcial daquele evento, e aí então eu faço essa conta de lucro presumido em cima de algo que eu vou estimar que vai acontecer. Entenderam isso, pessoal? Então posso ter três formas de calcular, né? Ou com o meu lucro real do momento que eu estou atendendo agora, ou com o lucro trazendo esse novo equipamento e agregando já no meu negócio, ou curso e agregando nesse meu negócio, ou em cima de um lucro presumido de algo que eu imagino que vai acontecer, porque eu ainda nem ofereço esse serviço, eu estou entrando no mercado. É possível também, tá? E aí, uma vez que a gente tem, então, né, essa ideia do lucro, tá? Como é que a gente vai fazer essa conta de tempo de retorno, de payback time? Então, o tempo de retorno, pessoal, que vai ser dado em meses, ele vai ser uma conta muito simples. O valor que você investiu no curso ou no equipamento, dividido por
o número de sessões, o número de exames, né? O número de procedimentos vezes o lucro presumido ou real daquele mês, tá? Então veja, né? Eu vou vender, como eu disse, né? 10 sessões de tomografia por semana, são 40 por mês. E eu estimo que dos R$ 1.000 que eu vou cobrar num exame, R$ 400 são lucro, o resto é gasto com o aluguel, gasto com a energia, gasto com o operador, né, de tomografia, blá 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 blá, tá? Materiais e tudo mais. Então, 400. Então, vamos supor, 40 sessões vezes R$ 400. Eu tenho um número aqui, né? E aí eu vou pegar o valor do tomógrafo, por exemplo, 1 milhão, né? E dividir por esse valor que a gente fez aqui para obter o tempo de retorno desse investimento. Vamos fazer algumas contas na sequência, tá? Por quê? Veja só, uma vez que eu obtenho esse tempo, né? O que eu faço com esse tempo? E aí essa tabela vem para nos orientar muito com relação a isso, né? Como ter noção se isso é um tempo bom, se isso é um tempo ruim, se é adequado, se não é, se eu tomo a decisão de fazer aquele investimento ou não, tá? E aí eu dividi, pessoal, em 3 classes de retorno, tá? Em função da categoria do curso ou do equipamento. Por quê? A gente vai ter, por exemplo, investimentos cuja vida útil é baixa. Geralmente isso associado a equipamentos, né? Mas a gente pode ter cursos também. Vou tentar dar exemplos aqui. Vida útil baixa, eu coloquei abaixo de 5 anos. Exemplo, né? Hoje, um laptop, por exemplo, a gente não consegue ficar com ele por mais de 5 anos. Ele se torna extremamente obsoleto, extremamente lento, começa a travar e a gente acaba sendo obrigado a trocar, tá? Então, um laptop hoje, por exemplo, eu classificaria como um equipamento de vida útil baixa, né? Vamos pegar aqui um exemplo de equipamento de vida útil alta. Por exemplo, um equipamento de raio-x, né? Um equipamento de raio-x, se bem cuidado, né? Se feitas as devidas manutenções e tudo mais, é um equipamento de vida útil alta, mais do que 5 anos. Se a gente cuidar muito bem dele, ele vive 10 anos tranquilamente, não é isso? Talvez precise fazer algum tipo de atualização, de chassi de captação e de imagem e tudo mais, mas assim, o emissor, na maior parte das vezes, dura muito tempo, tá? Então, a gente classificaria aqui, por exemplo, como um equipamento de vida útil alta, mais de 5 anos. E um equipamento ou um curso permanente? Um equipamento permanente, por exemplo, algo que você, vamos supor, eu vou adquirir, vou construir uma piscina na minha clínica para poder fazer natação nos meus pacientes. Bom, a vida útil de uma piscina, dadas as devidas manutenções, né, é uma vida útil permanente. Mesmo que você saia daquele ambiente, provavelmente a piscina vai continuar lá, né? Então, o tempo de duração é tão longo que a gente pode classificar como um equipamento, não é exatamente um equipamento, mas um investimento permanente, né? Quer ver outros investimentos permanentes? Geralmente os treinamentos, pessoal, eles caem aqui, né? Nos investimentos permanentes. Porque uma vez que você adquiriu aquele conhecimento é seu para sempre. Você talvez precise se atualizar, né? Acrescentar informações, estudar mais e tudo mais. Mas é permanente. A faculdade que a gente faz é uma aquisição permanente, né? Eu nunca mais vou deixar de ser médica veterinária na minha vida. Eu nunca mais vou deixar de ser engenheira na minha vida. Uma vez que a gente fez e acabou. Um curso de acupuntura é algo permanente. Um curso de quiropraxia é algo permanente. E por aí vai, né? São técnicas que a gente adquire e dali para frente a gente leva para a vida inteira,
tá? Só vai precisar, obviamente, fazer atualizações, né? Ninguém para de estudar. O certo é a gente estudar a vida inteira, tá? Assim como uma piscina precisa de manutenção também, não é porque você construiu a piscina que você larga lá e ela vai viver para a vida inteira. Então veja, né? Uma vez que a gente tem 3 classes aqui de investimentos, né? Aí a gente então vai pegar aquele resultado de tempo em meses, tá? Então eu tenho aqui as 3 classes, eu vou pegar o investimento em meses e vou então colocá-lo nessa tabela, justamente na coluna adequada para aquele investimento e ver se tá me dando um tempo de retorno financeiro aceitável, satisfatório, excelente ou excepcional, tá bom? Vamos fazer uns exemplos? Olha só. Vamos imaginar um equipamento veterinário que eu julgo assim de entrada. O que é isso? Equipamento de entrada, Rô? Um equipamento geralmente que gira em torno de 10 mil reais, tá? Então, vamos supor, né? Para quem mexe com reabilitação, a gente encontra aí, vou dar o exemplo de um laser, tá? Para ficar fácil da gente imaginar o cenário aqui. Uma pessoa que está iniciando, né, na jornada de reabilitação veterinária, provavelmente ainda não tem muitos clientes, não é verdade? Ela está começando a vida, ou porque ela acabou de se formar, ou porque ela acabou de se especializar nessa área, de qualquer forma ela está iniciando na área. Então ela vai adquirir uma série de equipamentos, uma série de técnicas, fazer uma série de cursos, né? Mas, obviamente, cujo investimento por objeto, né, ou por objetivo, não é tão grande, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui, né? Vamos supor, essa pessoa vai comprar um laser de 10 mil reais, tá? Geralmente, esses equipamentos de entrada, né, eles naturalmente têm uma vida, podem, né, não necessariamente, não tem como generalizar, porque não tenho nem como pensar aqui em todos os equipamentos que estão disponíveis no mercado, mas enfim, só para dar um exemplo, né, geralmente são equipamentos com uma vida útil mais reduzida. Tá? Então, em torno aí, sei lá, de 5 anos. E dali 5 anos a gente precisa ou trocar o equipamento, ou, né, investir em outro equipamento, ou igual, se a gente gosta muito e tudo mais, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo de um equipamento de 10 mil reais de vida útil abaixo de 5 anos, ok? Para a gente poder localizar na tabela. Vamos supor que eu estou começando a atender, tá? Então eu vou cobrar 100 reais a minha sessão e eu fiz as contas lá de todos os gastos fixos que eu tenho com carro, com alimentação, com porcentagem, por exemplo, que eu tenho que delegar para o local que eu estou atendendo e tudo mais, não importa. E isso me deu um lucro resultante de sessão de 60 reais. Tá? Então, eu tenho um lucro de 60 reais por sessão. Vamos supor que eu atenda só em dias úteis. Eu atendo 20 dias por mês e eu faço só 2 sessões por dia, ok? É bem um cenário de pessoa que está entrando no mercado, tá? É algo bem, eu tentei colocar algo bem factível, realmente de uma pessoa que está entrando no mercado da reabilitação. Então, ela faz 40 sessões por mês com um lucro de 60 reais por sessão. Qual que vai ser o tempo de retorno dela para esse equipamento que ela comprou aí, por exemplo, um laser, tá? Vai ser os 10 mil reais dividido por 60, que é os 60 reais, vezes 40, que é o 40 sessões. Isso daí dá o quê, pessoal? Dá 4 meses. Se a gente volta lá naquela tabela, tá? 4 meses num tempo de vida útil baixa, pessoal, tá aqui, ó. Do excepcional ao excelente. Então é um investimento muito bom, tá? Muito bom. Deve ser realizado certamente, ok? Vou dar agora um outro exemplo de um outro momento profissional. Vamos supor que esse mesmo profissional continuou trabalhando, tomou gosto, ganhou clientes. Hoje ele já trabalha bastante, já atende na região dele, na cidade, na região, ou montou uma clínica, ou tem parceria com uma clínica, enfim. É aquele profissional que já está com uma agenda cheia ou quase cheia,
tá? E aí ele tinha aquele laser, né? Isso passaram-se 5 anos. O laser dele, né, de tanto usar, já tá, né, judiado. Ele falou: ah, quero comprar um equipamento novo, quero fazer um update. É por isso que eu chamei esse exemplo de update, tá? Quero fazer um update do meu equipamento. E agora eu quero ver se eu consigo comprar um potente mesmo, um classe 4 importado, um equipamento bem legal que vai agregar bastante para os meus pacientes e tudo mais. Bom, e aí recebe lá o orçamento, 100 mil reais. Ele fala: Jesus, será que eu consigo? Né? Será que vale a pena? Será que eu consigo? Será que eu devo? Bom, vamos lá. Esse equipamento, obviamente, né? Geralmente esses equipamentos de valor de custo, né? De investimento mais alto são equipamentos, pessoal, com maior durabilidade, tá? Então é óbvio, né? Não é uma questão de marca nem nada disso, é uma questão realmente de foco, né, desses produtos, tá? Então eu coloquei aí uma classe, né, uma coluna de vida útil acima de 5 anos, tá? Espera-se que um equipamento que você investe 100 mil reais, ele tenha uma vida útil maior do que 5 anos. Se ele não tem, tá errado, tá? Então, né, acho que é importante a gente ressaltar isso também. Vamos supor que agora, como essa pessoa já está no mercado há 5 anos, ela já consegue cobrar a sessão mais caro dela e tudo mais. Ela está cobrando 150 reais a sessão. E continua com os mesmos 60% de lucro, tá? Que é algo bem factível, ok, pessoal? Ou seja, o lucro da sessão dela é 90 reais. Ela continua trabalhando durante a semana, 20 dias por mês, só que hoje ela faz 6 sessões por dia. Faz 3 de manhã e 3 à tarde. Algo também plenamente factível para quem já está há 5 anos no mercado. Ou seja, ela executa 120 atendimentos ao mês. Vamos ver a conta. 100 mil dividido por 90 vezes 120, pessoal, vai dar um retorno de 9 meses, tá? Um tempo de retorno de 9 meses. O que dá também entre excelente e excepcional. Vamos olhar lá na tabela, o tempo de 9 meses para a coluna de vida útil acima de 5 anos. Olha lá, tempo de 9 meses na coluna de 5 anos, né? Então tá entre 6 e 12 meses, não é isso, pessoal? Tá exatamente no meio entre excelente e excepcional. Vamos supor que esse equipamento não durou 5 anos, tá? Ele caiu aqui, ó, ele durou menos de 5 anos. Mesmo assim, pessoal, o investimento estaria entre satisfatório e excelente, ou seja, é um investimento factível, né? A gente tem um tempo de retorno financeiro, um payback time de 9 meses, é algo factível, algo possível, tá bom? Então, pessoal, com esses exemplos, com essa tabela, né, eu espero sinceramente ter trazido alguma luz para vocês no sentido de devo ou não devo? Eis a questão, né? Essa é uma dúvida que a gente sempre tem, não é isso, pessoal? Será que eu devo investir nesse equipamento? Será que eu devo investir nesse curso? Será que vale a pena? Será que eu posso? Né? Então, fazendo essa conta, pessoal, e olhando na tabela, caso a caso, façam as suas contas. Vocês vão ter um parâmetro de se aquilo é factível ou não para vocês, tá bom? Pessoal, eu espero que tenha ajudado, que tenha trazido luz e contem sempre comigo. Um beijo grande e a gente se vê na próxima. Tchau!